Bom dia, rapaziada, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira a todos. Eu resolvi fazer essa live aqui para responder uma seguidora, porque eu creio que a dor dela seja a dor de outras mulheres, certo? Então eu resolvi responder ela em forma de live e poder ajudar aqui a todos vocês. Eu vou mostrar aqui, ó, fiz uma postagem de um stories, tá? Ó, eu fiz a postagem desses stories aqui, ó, certo? Fiz a postagem desses stories aqui e essa minha seguidora, ela veio e fez um comentário, né? Eu achei interessante. Acho que voltou aqui. Deu um sinal de bateria aqui, mas tá 20%, dá pra gente fazer a live aqui tranquilo. Então eu achei interessante o comentário dela e entra até na missão do meu trabalho, né? O que eu faço. No final eu falo pra vocês qual é o meu trabalho, qual é a minha missão como treinador comportamental, né? Nessa parte de inteligência emocional, comportamento humano e programação neurolinguística. Vejam só, eu mostrei pra vocês o stories que eu postei, certo? E aí, essa minha seguidora, ela veio e comentou assim, ó: nossa, aí depois falam que romantiza a obesidade. Não mesmo. O que romantizam é a magreza. Sempre. E esse sempre ela colocou com letras maiúsculas. Eu achei tão interessante o que ela comentou, que eu nem dei bom dia, cara. Então me desculpe aí, minha seguidora, não vou falar o nome aqui, por questão de ética. Mas eu não dei bom dia e respondi pra ela assim: e o que você acha disso? Aí ela respondeu: sinceridade, falando de quem já viveu tentando mudar pra caber nesse tipo de post, eu acho complicado demais a pessoa reduzir uma doença à falta de esforço de se levantar pro velório acabar. Abre aspas. Levantar pro velório acabar, fecha aspas. Assim que ela começou a me responder. Não sei se o corpo te sabota, te joga em seu maior peso se você não fazer às vezes loucuras para isso. E bem na real, diminuir uma doença como falta de esforço, preguiça, comodismo, etc. é cruel. Vender a imagem de quem com certeza fez muito mais que treinar e se alimentar bem para obter o corpo desejado, porque vai por mim, isso muita gente gorda faz. O máximo que conseguimos é ficar menos gorda. Eu mesmo já fiz isso. Me alimentava super bem, fazia exercícios e era apenas uma gorda. Uma gorda saudável, muito julgada por muita gente, mais magra, com o colesterol lá em cima. Aí o que eu fiz? Apelei para remédios para emagrecer, ali sim o meu corpo começou a mudar de fato. E para muitos, eu estava apenas menos gorda ainda. Eu comecei a ficar horas em academia e comer só uma maçã às vezes por dia, para ter um corpo ligeiramente aceitável, porque eu deixava de ser tão julgada, sabe? Resultado: não consegui mudar muita coisa por muito tempo. No primeiro desemprego e falta para comprar a medicação, eu engordei tudo muito rápido. E aí pronto, julgada por gente até de minha própria família. Eu fiquei por anos sem pisar em uma praia. Deixei de ir a casamentos de amigas bem próximas porque eu não estava legal, estava obesa. E quando eu tomava remédio, eu virei um verdadeiro monstro. Esse monstro é que ela escreveu com letras maiúsculas. Que nem eu me reconhecia. As brigas que eu tinha em casa com os meus pais e meu sobrinho, que são as pessoas que mais amo, porque o remédio me deixava acelerada, como um efeito de droga mesmo. Na verdade, o remédio, né, ele é uma droga, né? Continuando, eu só me arrependo e muito, porque hoje tenho uma arritmia, olha só, resultado dos medicamentos, mas uso de arrebite para ficar mais ligada. E pelo tempo que eu perdi brigando com as pessoas que me amavam e que nem tenho mais a oportunidade de estar perto. Eu fui uma criança gordinha, a maior da família. Eu ouvia pequena, quando era pequena ela ouvia para poder mudar. Ela ouvia das pessoas da família dela para poder mudar. Pequena, cara, não se faz isso a uma criança. Seja por qual motivo você tiver. Nós vamos nos atentar a isso aqui, tá bom? Depois, quando eu terminar aqui de ler o comentário dela, eu vou voltar aqui. Pequena, cara. Não se faz isso a uma criança, seja por qual motivo você tiver. E eu vendo as fotos, eu nem era gorda. Não comia mal, imagina. Quando criança, a única vez que eu fui a uma lanchonete comer um hambúrguer foi o meu aniversário de 7 anos, porque era novidade. E só filhinho de papai, entre aspas, o filhinho de papai aqui está entre aspas, tinha condições para ir naquela lanchonete, novidade no Brasil. Ou seja, era o trivial: arroz, feijão, uma proteína e uma fruta e salada. Eu era obrigada, aos 9 anos, pela minha mãe a dormir de cinta. Vamos focar nisso aqui também, ó. E eu era obrigada aos 9 anos pela minha mãe a dormir de cinta. Sabe aquela de apertar a barriga? Aos 9 anos. Diz aqui a minha seguidora. Algumas talvez vai saber. Acho que na verdade muita gente tem. Isso não justifica a falta de esforço de se levantar para o velório acabar. Justifica? Ela me fez uma pergunta. Porque aí que está. Não é só a falta de esforço. Tem muitas... Não é só a falta de esforço, tem muito mais por trás. Vamos nos atentar isso aqui também. Aí eu respondi pra ela assim, ó. Aí ela, quando ela fez o comentário, eu fiz um comentário pra ela assim, ó, lá em cima: você tem alguma criança ferida aí dentro de você então, né? Fiz uma pergunta. Ela respondeu: acho que na verdade muita gente tem.
Aí eu falei pra ela, algumas sim, outras foram atrás de ajuda para se curar, se perdoar e perdoar as pessoas na maioria das vezes que não fez por mal. Nossos pais, dentro das limitações deles, eles erraram e vão errar. Certo? Respondi isso pra ela. Aí aqui ó, não é só falta de esforço, tem muito mais por trás. Eu respondi assim, sim, né? Aí ela respondeu aqui ó, continuando, né? Ela continuou falando. Trauma, genética, anos de tentativa frustrada. Aí a pessoa faz uso de um método questionável e alia um exercício de alimentação, mas vende a imagem que é possível apenas com eles. Isso aqui é interessante. Eu respondi pra ela o seguinte aqui ó, comecei a responder pra ela. Tudo é processo a longo prazo. O segredo está no longo prazo. Vivemos em um mundo imediatista e para emagrecer e ficar rico, precisa entender o jogo do longo prazo. Eu perguntei para ela, você trabalha com o quê? Ela me respondeu assim, eu trabalho com raiva. A sua dor, aí eu respondi para ela, né? A sua dor é a dor de muitas pessoas, sabe? Aí eu fui pedir ela autorização para poder fazer essa live aqui. Não vou citar o nome dela, não tem por que citar o nome dela, nem imagens. E aí ela autorizou, aí eu fazer a live. Aí ela falou aqui, ó, sobre o longo prazo, eu te garanto que desde muito cedo eu tentei mudar. Isso, acredite. Aí eu falei, não, vou fazer a live. Parece que quando você tiver um tempo que assista, a live vai ficar gravada. E aí você assiste e veja que se você vai concordar. Ela respondeu, tá bom, e falou que tem alguns compromissos e tal. E que depois ela vê a live. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos no ponto aqui, ó. O vídeo que eu mostrei aqui, que a seguidora questionou, é um vídeo de uma mulher que era obesa e que ela mostrou o processo dela até ela ficar magra hoje. E realmente, para você, uma pessoa que é obesa e para ela emagrecer, são vários fatores. Não é só questão de esforço físico. Não é só você treinar pra caramba que vai dar resultado. Não é só você alimentar bem que vai dar um resultado. Existe um processo. Esses dias eu vi um comentário na internet dizendo assim, que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia física que não vai resolver algo que é emocional. O que eu quero dizer? A obesidade, ela é algo, pode ser algo físico, tá? Por exemplo, a pessoa tem diabetes, a pessoa é cardíaca, né? A pessoa tem problema de pressão. Então, assim, são vários fatores que vão levar a pessoa aí à obesidade, certo? Mas tem um fator emocional, certo? Tem um fator emocional, tem um fator também ambiente. O ambiente que você vive, as pessoas no seu ambiente, como são? Como é aquele ambiente que você vive? Né? Tem até um vídeo eu postei há pouco tempo, de um menininho que ele é obeso, e a família dele toda é obesa, eles comem, todo mundo come as mesmas coisas. E ele começa a ver um passarinho voando. E no que ele viu esse passarinho voando, ele foi ver o que esse passarinho comia. E ele viu que o que o passarinho estava comendo, ele passou a comer. E ele deixou de comer aquilo que todo mundo ali comia. A família comia, os vizinhos comiam e tal. E ele deixou de comer aquilo, comeu só o que o passarinho comia. E começou a treinar, cara. E começou a treinar. E passou um pouco de tempo, ele emagreceu. E ele conseguiu voar, porque ele queria voar igual aquele passarinho. Claro, não estou falando pra você comer comida de passarinho e querer voar igual um passarinho. Mas eu falo assim, a primeira coisa que ele fez foi parar de ter os comportamentos das pessoas daquele ambiente. Quando ele deixou de se comportar igual as pessoas daquele ambiente, ele começou a olhar para o passarinho, comer o que o passarinho comia, e começou a treinar, correr com as asas ali, né? Depois vou ver se eu conseguir achar esse vídeo para deixar até um corte aqui ilustrado para vocês vão entender. E aí ele voa, ele consegue voar. Mas por quê? Primeiro ele mudou o ambiente, ele deixou de comer ali que as pessoas do ambiente dele ali comiam e deixou de se comportar como elas se comportavam e começou a comportar como um passarinho. Ele conseguiu atingir os resultados, mas foi um resultado a longo prazo. Voltando aqui por causa da minha seguidora. A questão da obesidade são vários fatores, igual ela falou aqui mesmo. É muita coisa por trás. Primeira coisa, nós não podemos levar em conta os vídeos que nós vemos na internet, porque as pessoas pegam ali 30 segundos para chamar realmente a atenção. Só que nós, a partir do momento que a gente se compara àquela pessoa, a gente entra em sofrimento emocional. Eu falei isso na live ontem. Quando a gente se compara, a gente entra em sofrimento emocional. Então não é legal a gente se comparar. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua jornada, o seu processo. Qual é o inteligente? Você quer emagrecer? Procura um médico. Faz os exames para ver como estão as taxas sanguíneas. E tem muita gente que é contra o trabalho dos especialistas comportamentais, dos treinadores comportamentais, dos famosos coaches, que é o meu trabalho. O que nós, coaches de alta performance, treinadores comportamentais, fazemos no caso deste? Nós tentamos entender o que está acontecendo com aquela pessoa que veio nos pedir ajuda. O que essa moça fez pra mim aqui? Ela tá quase pedindo ajuda, cara. Porque ela já fez alguns outros comentários aqui. Ela já falou que não sabe nem por que tá viva. Entendeu?
E sempre eu busco entender ela, faço alguma pergunta para deixar ela desabafar. Parece que ela tá buscando ajuda, ela quer pedir, ela quer ajuda, mas ela não sabe como ainda. Eu resolvi fazer essa live aqui até mesmo para poder fazer ela refletir, para ela trazer a consciência de que ela precisa de ajuda e que essa ajuda pode ajudar ela de alguma forma a atingir o objetivo dela. Beleza, obesidade. Sempre vai estar ligado, cara, ao fator emocional. Aí esse fator emocional a gente tem que saber qual é a causa. Qual é a causa? No caso aqui da seguidora, as pessoas que vão ver essa live, que estão chegando, depois a live vai ficar gravada, vocês vão entender o contexto. Tem alguns traumas de infância. Veja só, ela fala que a mãe, aos 9 anos de idade, fala para ela para dormir com cinta, apertando a barriga. Entra o fator ignorância. Ignorância, quando eu falo, ignorância de conhecimento. A mãe dela não tinha um conhecimento para ajudar ela, mas estava querendo ajudar ela de alguma forma. Aí vem a questão do trauma. Aí ela vai, não estou falando assim, vem a questão do trauma. E ela carrega essa dor com ela. Mas a mãe dela não tem culpa, porque a mãe dela não tinha o conhecimento necessário para ajudar ela. Queria ajudar, mas não tinha o conhecimento necessário para ajudar ela. Aí vem a questão do trauma. Ela carrega essa dor. Aí ela fala só, olha só o que ela fala. Ela fala que vai pra academia, que treinava por horas e que come somente uma maçã para poder ter um resultado acelerado. Não vai ter o resultado. Porque para você emagrecer, você precisa entender o jogo do longo prazo. Pessoal, eu sou ex-atleta de futebol e hoje eu sou triatleta Ironman. Eu teve um tempo na minha vida que fui trabalhar só como Uber. Trabalhava pra caramba, 12, 14 horas, acordava de madrugada. Comecei a beber, comecei a ter uma alimentação ruim, comia muito lanche, comia em restaurante, comida gordurosa. Engordei pra caramba, cheguei a 108 quilos. Quando foi no ano de 2022, eu falei assim, eu vou perder todo esse peso. Aí eu entrei na academia, comprei tênis, comecei a acordar cedo, comecei a tomar banho gelado, comecei a mudar minha alimentação, comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Quando foi no dia 1º de janeiro de 2023, no período de um ano, 12 meses, certinho, travado, 12 meses, eu estava com 81 quilos. Do dia 1º de janeiro até o de janeiro de 2022, ao dia 1º de janeiro de 2023, eu saí de 108 quilos para 81 quilos. Mas eu mudei ambiente, comportamento, hábitos, crenças que me limitavam, entendeu? Aí o que eu mudei minha alimentação, mudei o fator trabalho. Eu estava trabalhando pra caramba, deixei de trabalhar pra caramba e fui dormir mais, tomar mais água. Às vezes a gente quer comer, mas não é fome, é só falta de, beber água aqui, Às vezes não é fome, às vezes é falta de hidratação. E o que acontece? Tem um fator emocional. No momento que eu estava lá com 108 quilos, eu passava por um fator emocional muito desgastante. E eu encontrava refúgio na comida, na bebida, no lanche, certo? Mas tem um fator emocional. Na maioria das vezes, a gente... Cara, ela fala aí também, no caso da arritmia. Tem um doutor que eu sigo, participa aqui do meu ASP, do meu ambiente social positivo. Ele fala que a maioria dos pacientes dele, ele trata com uma simples conversa e fazendo elas praticar o perdão. A maioria das vezes o perdão para as outras pessoas e também, na sua grande maioria, o perdão a elas mesmas. Entende? Então, tipo assim, aquele resultado que a gente vê que as pessoas obteram, nós podemos também. Só que cada pessoa tem um processo diferente. Cada pessoa vai ter o seu processo. É isso que nós precisamos entender. Entendeu? Qual o processo? Passo a passo. Eu não consigo sozinho. Vou contratar um coach, um treinador comportamental. Eu tenho que entender. Eu tenho que descobrir, revelar e corrigir. Saber o que está acontecendo, trazer a consciência do que ocorre comigo. Eu tenho que ter autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou, porque eu faço o que eu faço. Entende? O coach de alta performance vai fazer isso com a pessoa. Pera aí, vai ser o one-on-one aqui, eu não consigo presencial. Cara, pelo celular mesmo, pelo Google Meet, pelo Zoom. A pessoa contrata o coach, vai ali ter as reuniões, entendeu? E ali vocês já vão começar o processo, usar as ferramentas pra gente extrair do que tá aqui no seu inconsciente para começar o tratamento. Paralelo a esse tratamento, quem falou, o meu objetivo é emagrecer. Beleza, eu quero chegar a tantos quilos, bacana, vamos traçar uma meta aqui. Qual ambiente você está, quais são os seus comportamentos, quais são as suas crenças limitantes, quais são as suas habilidades, o que você precisa desenvolver, quais são as suas capacidades, qual é a sua identidade. Vamos ativar essa identidade e vamos trabalhar. Nós vamos traçar um plano de ação e vamos para cima. Você vai no médico, vai fazer exames, vai para academia, vai contratar um personal. Não tenho como contratar o personal, tem aplicativo, entendeu? Que você paga baratinho aí, consultoria. Você vai seguir aquele plano. Muda a alimentação. Nutricionista, não consigo pagar um nutricionista. Se eu não me engano, tem um nutricionista até pelo SUS. Eu creio que já tem isso pelo SUS, hein? Enfim, a gente vai buscando conhecimento. Então o coach, ele vai pegar na mão dessa pessoa e vai falar assim, você vai fazer isso. Só que não acontece de um dia para o outro. Tem um processo. Entendeu? Então, tem várias. A primeira coisa que a gente vai ir nesse processo, a gente vai tratando essas pessoas. Como a gente vai tratando essas pessoas? Como a gente vai tratando esse nosso cliente? De forma emocional. A gente vai descobrindo o que está acontecendo ali que está fazendo ela engordar. Porque a obesidade, o sobrepeso ali, está sendo uma forma de se proteger. Eu sou forte, né? Eu consigo me proteger, certo? Então, o corpo, ele sempre fala. E ele está transmitindo uma mensagem, certo? E aí, a gente vai tratando
essa dor emocional, essa fratura emocional. E quando a mente começar a ficar boa, quando a mente estiver boa, o corpo vai ficar bom. Mente boa, corpo bom. Compreende? Então, galera, depois até outro momento eu posso continuar essa live, mas meu celular tá chegando a 4%, então a live vai cair e o conteúdo foi bem bacana. Depois eu faço mais cortes. Mas é isso. Entende? É isso. Então, eu vou deixar a live gravada aqui. É um assunto bem interessante, eu creio que seja dor de outras pessoas. Mas é um assunto longo, eu vou voltar aqui nessa parte, vou fazer rios sobre isso, né? E é isso aí. É possível sim, só que tem um processo, e cada pessoa tem um processo. Quando a gente para de se comparar, busca ajuda e cura essas fraturas emocionais, essas lesões emocionais, com certeza aquele objetivo do emagrecimento vai ser conquistado, alcançado. Nós só precisamos da estratégia certa, dos profissionais certos, para poder chegar naquele objetivo, beleza? Trazer a existência de onde nós estamos, saber do plano de ação, do processo que nós vamos percorrer, até chegar naquele objetivo, beleza? Tamo junto, abraço.